Por favor, me responda rapidamente. Você aí está pronto, você está pronta para prospectar corretamente neste novo cenário, neste novo mundo digital? É sobre exatamente isso que nós vamos falar nessa super aula de hoje, onde eu vou compartilhar com você 8 dicas, 8 elementos absolutamente essenciais ao que chamamos aqui na Paixão por Vendas de prospecção inteligente, só que na aula de hoje nós vamos falar de prospecção inteligente no ambiente digital. Então, caneta na mão, porque a partir de agora são dicas que incluem dicas técnicas, dicas estratégicas e que contemplam tanto o aspecto tático da prospecção no mundo digital quanto o aspecto estratégico. Pegou caneta, pegou lápis, caderno na mão? Vamos lá, vamos abordar primeiro os 4 elementos táticos para que você faça uma boa prospecção através dos meios digitais. Ô Zé, o que é meio digital? Aqui entra tudo, na verdade, tá certo? Entra videoconferência, entra ligação telefônica, entra até abordagem via WhatsApp, enfim, todos os meios que a gente tem para se conectar, seja com a nossa base de clientes já existentes, seja também com novos clientes. 4 aspectos táticos da prospecção no mundo digital. Primeiro aspecto, cenário. Eu vejo muita gente negligenciar o cenário. Ô Zé, o que você chama de cenário? Cenário é exatamente o que está atrás de você. Por exemplo, você está vendo que eu estou bem iluminado, então eu estou na frente aqui, eu gravo isso aqui na minha casa, eu estou na sala da minha casa, então você está vendo luz entrando por aqui na minha frente, é à tarde agora, por volta de 4 horas da tarde, então a luz já está entrando aqui, então eu pego emprestada a luz do dia, o que é muito legal. Daí você está vendo ali que a janela também está aberta, tá certo? Você está vendo o jardim de fora ali da minha casa. Se tivesse muito sol, hoje é um dia nublado aqui em São Paulo, eu fecharia aquela cortina, que é para quê? Para que o excesso de luz não atrapalhe, não tire a atenção aí do seu interlocutor, da sua interlocutora. Então, dicas práticas para que você crie ali um bom cenário. Nunca se sente com uma janela atrás de você. Por quê? A tendência é que a janela, pelo excesso de entrada de luz do sol, de luz do dia, ela roube toda a atenção do seu interlocutor, da sua interlocutora e faça com que a sua imagem apareça toda ela ali muito escura para quem está conversando com você. Então a dica é, tenta sempre sentar na frente da janela, ou com a janela aqui do teu lado e sempre cuidar para que a tua iluminação também ajude a transmitir ali para o outro lado a sua imagem em melhor resolução. Tamo junto? Cenário, cuidado com o excesso de elementos também atrás de você que podem derivar, que podem distrair, que possam distrair ali o seu potencial cliente, o seu prospect, o seu próprio cliente. Por quê? Ele tem que prestar atenção em você, na sua linguagem corporal, enfim, nos pontos essenciais daquela conversa que você vai ter com ele. Falamos do primeiro elemento, que ainda estamos nos aspectos táticos, cenário. Segundo aspecto, também técnico, também tático, é som, tá certo? O ideal é que você use, especialmente nessas interações mediadas por tecnologia, o Webex, Teams, Zooms, Google Meets e assim por diante, tá certo? Que você use um bom headset. Um headset, se você aí que me assiste tiver a oportunidade de comprar um headset que tenha, por exemplo, cancelamento de ruído, de uma melhor qualidade de transmissão de áudio, tudo isso melhora e muito a chegada do seu som ao outro lado. Eu, por exemplo, estou gravando aqui com um microfone de lapela, que é a distância, tá certo? Se eu tivesse aqui, olha a distância que eu tô da câmera, na verdade, eu tô bem distante, eu tô usando uma lente que dá mais foco e que deixa o fundo desfocado, então a câmera tá bem distante de mim. Você imagina se eu tivesse aqui conversando, gravando essa aula com você, pegando o som da própria máquina. Eu ia pegar todo o barulho aqui da minha casa, tá certo? E o som não chegaria aí para você com tanta eficiência, com tanta qualidade. Aliás, você que grava vídeos aí para transferir, enfim, informações para os seus clientes, né? Uma dica de ouro, tá? Anota aí.
50% da qualidade do seu vídeo, da eficiência, da eficácia do seu vídeo não é a imagem. Metade é a imagem, a outra metade é a qualidade do som. Então fica essa dica e invista num headset preferencialmente profissional. Tamo junto? O terceiro que conecta com o primeiro de cenário é a iluminação, na verdade. Se você passou das 5 horas da tarde, que a gente já tem uma redução bastante significativa, eu gravo, por exemplo, essa videoaula aqui no outono, certo? Enfim, chega ali 5 e pouco da tarde, a luz solar já começa a diminuir. O ideal é que você compre, se você puder, uma ring light, uma iluminação extra que fique ali direcionada para você, que é exatamente para que você se destaque ali na tela, ao invés de você começa a ficar escuro o dia, você começa a ver nas suas reuniões e fala, nossa, é verdade. As reuniões que eu tenho feito 5, 6 horas da tarde, a minha imagem já começa a ficar ali toda com menor qualidade, né, em virtude dos pixels ali que são transmitidos. Então esse é um ponto crucial, tá certo? Crucial. E aliás, conectando aqui em iluminação, eu queria te falar sobre câmera, tá certo? Porque a câmera tem uma ligação umbilical com a iluminação. Por quê? Por uma razão lógica, né? A câmera aí do seu computador, do seu laptop, do seu notebook, não é, na maioria dos casos, na gigantesca maioria dos casos, não é uma câmera de alta resolução, o que faz com que a qualidade da imagem, a iluminação que é transmitida ao outro lado, ela fica aquém do desejável, aquém do ideal, muito em virtude da qualidade aí da sua câmera também. Poderia até ser 5 aspectos táticos aqui, porque eu já falei de cenário, eu já falei de som, já falei de iluminação e já falei também se você puder comprar uma boa webcam, né? Eu uso uma, não ganho nenhum real para fazer propaganda aqui da Logitech. Eu uso uma da Logitech que inclusive tem uma tampinha, assim sabe, que vai na frente da câmera, que é exatamente nos momentos que você não estiver em reunião que você guarde ali a sua privacidade, ou no momento que você está numa grande reunião e que você precisa fechar um pouco a sua câmera, que você tem ali essa possibilidade, que é outra dica, aliás, né? Busque, na medida do possível, sempre deixar a sua câmera aberta e pedir que os outros participantes daquela reunião, especialmente se for uma reunião de prospecção, também deixem as suas câmeras abertas, que é para quê? Para que você consiga efetivamente transmitir com maior eficiência, com maior qualidade, a sua mensagem, a sua proposta única de valor, a abordagem que idealmente tenha sido customizada e personalizada para aquele cliente específico. Vamos chegar aqui ao quinto aspecto tático. Eu falei que eram 8 dicas, já viraram 9 aqui. Se bobear no fim da aula vai ter 10, tá certo? O quinto aspecto tático, já falamos de cenário, som, iluminação, câmera, postura, tá certo? Você está vendo que eu estou gravando essa videoaula em pé para você. Os treinamentos que a gente dá aqui, inclusive, certo? Os treinamentos, os workshops, sejam eles de 1, 2, 5, 8 horas muitas vezes, a gente faz de pé. Tá? Que é para quê? Para que a gente consiga que o nosso corpo, que a nossa linguagem corporal seja condizente com a mensagem que eu quero ali transmitir ao outro lado. Outra dica muito legal, né? Olhe, deixa a sua câmera ali, já que você vai comprar ali uma câmera profissional, tenta sempre deixar a câmera na altura do seu olho ali, que é exatamente para você não ficar olhando. Outra dica importante, não fica olhando para a tela do computador, olha para a webcam, olha para onde está a lente que está te filmando ali, porque isso tem uma diferença monumental. Ah, Zé, mas eu gosto de ver como é que eu estou ficando ali na tela, Zé, e aí, como é que eu faço, Zé? Então, tenta... Enfim, vai no espelho, dá uma olhadinha antes de você entrar na reunião se você tá bacana, se você tá bonitinho, se você tá bonitinha. E a partir daquele momento que você entrou, tenta, especialmente no momento que você estiver fazendo ali a defesa do seu produto, do seu serviço, da sua solução, fazendo a defesa contundente da sua proposta única de valor, olha para a câmera, porque isso transmite muito mais seriedade, credibilidade, confiança e faz com que a sua linguagem corporal, que era tão fundamental nos encontros, nas interações presenciais, ela te ajude a transmitir ali com maior força, com maior vigor a sua mensagem de vendas. Falamos, portanto, nessa primeira parte dessa super videoaula sobre os 4 que acabaram virando 5 aspectos táticos para que você faça
melhor prospecção, uma prospecção mais inteligente, mais ativa, mais proativa. Vamos relembrar aqui os 5 elementos, os 5 fatores, as 5 super dicas que eu compartilhei aqui com você. Vamos lá, falamos de cenário, falamos de som, falamos de iluminação, falamos de câmera e falamos de postura. Sempre que possível for colocar ali a câmera na altura dos seus olhos e quando você se sentir confortável, por que não fazer ali uma reunião de pé, tá certo? Para que você faça com que seu corpo te ajude a transmitir ali a proposta única de valor dos produtos, serviços e soluções que você vende aí na sua empresa, tá certo? Nessa segunda parte vamos falar, portanto, de 4 aspectos estratégicos fundamentais no processo de prospecção inteligente para que você efetivamente saia dessas aulas muito melhor preparado, muito melhor preparada. Vamos lá, sem grandes delongas assim. O primeiro elemento, tá certo? É preparação extrema. Ô Zé, o que é preparação extrema? A gente fala isso em inúmeros outros cursos aqui dentro da Universidade das Vendas. Aliás, planejamento e preparação, né? Que é a fase mais negligenciada em muitas empresas no ciclo de vendas. E quando a gente fala em planejamento e preparação, a gente fala em priorização, segmentação dos clientes para que eu efetivamente concentre as minhas melhores energias, recurso, tempo, dinheiro nos clientes certos, ao invés de gastar tempo no cliente errado. Então, foco, segmentação, clareza de quem é o PCI aí da sua empresa. Zé, o que é PCI mesmo? Perfil de cliente ideal, perfil de não cliente. Se você aí na sua empresa já tem um departamento de marketing, certamente eles têm ali as personas que foram estabelecidas. Muitas vezes as personas elas se alteram por linhas de produtos, por linhas de serviços. É fundamental que você saiba isso para que, antes de sair ali a atacar o mercado, que você tenha a clareza, a consciência de qual que é o seu público-alvo, quem são os seus públicos-alvo, para que você efetivamente esteja melhor preparado, melhor preparado. Outro aspecto fundamental também nesse elemento da preparação extrema, tá certo? Que é se conectar com as pessoas, é o ideal que você faça, se conecte com as pessoas nas redes sociais, especialmente o LinkedIn, antes daquela reunião, faça uma pesquisa sobre os interlocutores que você imagina que vão ali se conectar com você dentro daquele encontro, tá certo? Que é para quê? De repente você vê ali uma conexão em comum, você pode até ligar para aquela pessoa, tá certo? E pedir o apoio dela. O apoio dela, puxa, você pode me dar uma dica, eu vou ter uma reunião com o João, com a Maria amanhã, você poderia me dar uma mão, enfim, preparação extrema, aliás, uma frase que eu uso em vários cursos, em todos os nossos treinamentos aqui na Paixão por Vendas, uma frase brilhante do genial Benjamin Franklin, que já aparece aí na sua tela. A falha na preparação é a preparação para a falha. Prospecção inteligente. Prospectar nos meios digitais requer que você esteja ainda mais bem preparado, tanto nos aspectos táticos, que a gente abordou na aula anterior, tá certo? Quanto nos aspectos estratégicos, onde a preparação extrema é o primeiro e talvez o mais fundamental de todos os elementos, os aspectos táticos da prospecção inteligente nesse mundo digital. O segundo grande aspecto, elemento, dica técnica é OPR. O que é isso, Zé Ricardo de Deus? Anota aí, OPR, objetivos, processo e resultados. Entre sempre numa sales call, né? Numa reunião de vendas que pode ser mediada por um aplicativo de videoconferência, pode ser por telefone, pode ser qualquer outro meio, com a clareza de quais são os objetivos para aquela interação específica. Por exemplo, qual que é o objetivo que pode ser para uma primeira interação com um novo prospect, com um novo potencial cliente aí da sua empresa? Hoje o meu grande objetivo é colher, é entender em maior profundidade os grandes desafios, necessidades, problemas que esse cliente tem, que possam eventualmente ser resolvidos pelos produtos, serviços e soluções que eu vendo aqui na minha empresa. Entendeu o conceito de objetivos? Agora vamos falar de processo. Já que você tem um objetivo de entender em maior profundidade, o processo para aquela sales call, para aquela ligação de vendas é usar perguntas inteligentes, abertas, cirúrgicas, sniper, idealmente preparadas antes da reunião para que você faça o melhor entendimento, para que você consiga ter o mais profundo entendimento sobre os desejos, necessidades, problemas, desafios do cliente que possam ser resolvidos pelos produtos e serviços que você vende aí na sua empresa. Entendeu o processo? E quais são os resultados? O resultado não é a mesma coisa que o objetivo? Não, não é.
Qual que é o seu resultado? Você quer o de acordo com aquele cliente, o de acordo que ele te peça uma proposta. Puxa, faz sentido aqui a sua abordagem de vendas, eu gostaria de receber aqui uma proposta do seu produto, do seu serviço, da sua solução. Então, OPR. E isso hoje, a tecnologia nos dá uma mão, né? Porque você pode ter uma colinha ali na sua frente, o OPR, os objetivos da call de hoje, tá. Qual que é o processo que eu vou usar? São essas perguntas. Perguntas idealmente abertas, inteligentes, vale a pena revisar o spin selling, perguntas de situação, problema, implicação, necessidade de solução. Qual que é o resultado que eu quero? Eu quero sair daqui hoje com o cliente me pedindo uma proposta, tá certo? OPR. O terceiro elemento que tem uma ligação íntima com o segundo, frequência e sequência. Dados dos mais diversos, das mais importantes consultorias do mundo. Aqui eu destaco a Bain & Company, a Strategy and da PwC, a McKinsey, o Gartner, né? Um dado inclusive da Bain & Company bastante recente nos mostra que nada menos que 92% dos clientes no mercado B2B já preferem as interações digitais. E esse mesmo estudo nos mostra que um dos benefícios, entre aspas, que esse novo cenário de negócios que muita gente convencionou chamar de novo normal nos trouxe é o incremento, o aumento da frequência. Eu tenho que ter uma maior frequência de contatos com o cliente e que já conecta isso com o conceito de sequência. Uma sequência idealmente cadenciada de pontos que eu vou abordar em cada uma dessas discussões. Para quê? Para que eu acelere o processo de tomada de decisão do cliente rumo ali ao tão sonhado e necessário fechamento. Frequência e sequência. Aumente a frequência e busque uma sequência cadenciada com pontos que vão aquecendo o lead até dar uma maior celeridade, criar senso de urgência para que ele acelere o processo de tomada de decisão rumo aí aos produtos, serviços e soluções que você vende dentro da sua empresa. Ufa! Chegamos ao quarto aspecto, elemento, dica técnica, estratégica para que você seja ainda mais bem-sucedido, ainda mais bem-sucedida nas suas estratégias de prospecção inteligente. E aqui o bicho pega. Zé de Deus, que história que é essa que o bicho pega? Anota aí, é disciplina. Disciplina de registrar absolutamente todas as suas ações, seja uma ligação telefônica, seja uma conference call ali, uma videoconferência via Zoom, via Teams, via Webex, via qualquer outra plataforma que eu seja, tudo tem que estar registrado na sua plataforma de CRM, Customer Relationship Management, uma plataforma de gerenciamento do relacionamento com o cliente. José, você indica alguma? Enfim, boa parte são nossos clientes aqui na Paixão por Vendas, inclusive tanto os globais quanto os nacionais. Tanto os globais quanto os nacionais são excelentes, desde que você utilize. Que senão você vai comprar uma baita plataforma, não vai usar, é dinheiro jogado no lixo. É dinheiro jogado no lixo. E aqui tá. Eu vejo, aqui eu sei que eu vou gerar polêmica, talvez você que me assista fale, eu não gosto de usar CRM, Zé. Então eu tenho uma má notícia para compartilhar com você. É muito difícil você lembrar tudo que você precisa fazer. Imagina aí que a tua taxa de conversão na sua empresa seja de 10%, certo? A cada 100 empresas que você está prospectando, 10 efetivamente vão virar clientes. Será que a tua memória vai te ajudar a lembrar de todos os stakeholders, as pessoas que direto ou indiretamente participam do processo de tomada de decisão? Será que você vai lembrar de todo mundo? Será que você vai lembrar de onde você está no ciclo de vendas, no ciclo de compras, em 100 ciclos de venda concomitantes? Não vai lembrar, não se engane. Então, a dica estratégica que seja mais disciplinado, mais disciplinada de registrar tudo o que você tem que fazer diariamente dentro de um CRM, porque tudo isso te ajuda, inclusive, a você ver se você está com uma maior frequência, se a sequência de tópicos que você tem abordado ao longo de cada uma dessas interações que você tem com os seus clientes tem te ajudado a dar maior celeridade, a incrementar senso de urgência, a ajudar o cliente a tomar a decisão rumo aos produtos, serviços e soluções que você vende aí dentro da sua empresa. Anotou aí os 4 aspectos estratégicos para uma prospecção mais acertada neste novo cenário em que a transformação digital e as vendas, elas estão juntas, só que
Como eu sempre digo, transformação digital, elementos de tecnologia, eles quando bem utilizados, eles o quê? Majoram, incrementam a sua performance de vendas. Falamos nessa segunda aula, então, sobre os 4 aspectos estratégicos para uma boa prospecção, para uma prospecção de sucesso no ambiente mediado pela tecnologia. Falamos de preparação extrema, falamos de OPR, objetivos, processo, resultados, falamos de frequência e sequência e falamos de disciplina e CRM, tá certo? Ao longo dessas 2 aulas, lá no começo falei que ia ser uma só, certo? Essa foi no gogó mesmo, foi do fundo da alma para te ajudar aí, que o nosso objetivo é fazer com que cada aula dessa você saia daqui provocado, que você saia provocada, que você saia instigado, instigada, motivado, motivada, mas acima de tudo com um planinho de ação aí. Fala, o que eu vou fazer amanhã com essas dicas que o Zé deu. Vamos lembrar aqui as 9 dicas que eu dei. Nos aspectos táticos, nós falamos de cenário, som, iluminação, câmera e postura. Nos aspectos estratégicos, falamos de preparação extrema, de OPR, de frequência e sequência, disciplina e CRM. Disciplina e CRM, se você quiser dividir, dá 10 aqui, certo? Fica uma conta mais certinha aqui. Só que é você que tem que querer fazer. Uma frase que a gente tem usado muito na Paixão por Vendas, na PPVLO, que é a nossa empresa 100% orientada a mercado jurídico também, tá certo? Sem prospectar, você não vai brilhar. Sem prospectar, você não vai brilhar. Pense nisso, pense nisso. Por quê? Se a gente não consegue efetivamente, tá certo? Efetivamente se conectar melhor com os nossos clientes, se a gente não consegue entender de que forma que a gente pode se diferenciar dos nossos bons concorrentes através de uma abordagem cada vez mais customizada, personalizada, em que todos os aspectos táticos e estratégicos estão ali contemplados, respeitados, e tudo eu pensei, puxa, eu entrei numa call, que nem eu entro aqui nessas aulas, eu gravo em casa, tá? É equipamento de ponta com tudo quanto é lado, tem aqui luz na minha frente, o fundo tá limpinho, minha mulher me ajuda a deixar o fundo cada vez mais bonitinho, tá certo? Um microfone de lapela de última geração, tudo isso te ajuda ao quê? A você transmitir ao outro lado, enfim, maior seriedade, maior credibilidade, porque no final do dia o que faz a diferença é o quão crível você é nos seus processos de prospecção inteligente. Portanto, não perca mais tempo, saia dessa aula com todas as suas anotações com relação aos aspectos táticos e estratégicos e faça isso acontecer. E lembre-se, sem prospectar, você não vai brilhar. Boas vendas e boas prospecções para você!